Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Wellington, sou professor de Física e este é o meu canal Alfa Ensino Inteligente. Eu quero já convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a compartilhar com seus amigos, tá bom? Essa é a nossa primeira aula, tá? Em que nós iremos trabalhar os conceitos iniciais de cinemática, tá? Nós vamos falar de cinemática escalar, esse é o bloco 1. Nós vamos trabalhar aqui no nosso canal com 3 blocos. O bloco 1 é a física do primeiro ano, o bloco 2, física do segundo ano e o bloco 3, física do terceiro ano. E nas nossas aulas, eu vou sempre dar dicas de como resolver questões, macetes, tá? Só que essas aulas, a aula de hoje vai ser uma aula de cunho teórico, tá? Em que eu estarei explicando para vocês alguns conceitos de cinemática que são importantes para a gente poder depois fazer questões e assim estudar os outros conceitos, os outros fenômenos da cinemática, tá bom? Então nós vamos estudar primeiramente, dentro desse bloco, tá, dos conceitos iniciais, nós vamos falar de ponto material e corpo extenso, tá? Vamos falar de ponto material e corpo extenso. Nós iremos falar de referencial ou ponto de referência, iremos falar de movimento e trajetória, tá? São esses conceitos que são importantes aí para quem está iniciando o estudo da física, tá? Existem aqueles alunos que já estão mais familiarizados com a física, já teve um contato muito maior com a física. Mas existem aqueles alunos que ainda não tiveram esse contato com a física. Então, pensando nesses alunos, nós vamos começar a trabalhar com essa parte de teoria, tá certo? Então, o que vem a ser ponto material, certo? Então, pela definição de ponto material, nós temos o seguinte: um objeto é denominado ponto material quando suas dimensões são desprezadas em relação ao movimento observado. E como exemplo bem prático, nós temos aqui um exemplo, um navio no meio do oceano, tá? Então, o ponto material é aquele ponto em que você vai perceber que, ao realizar qualquer movimento, você não vai levar em consideração as dimensões desse movimento. Ou então posso dizer que é aquele ponto em que o corpo, em que quando eu vou estudar determinado fenômeno, as dimensões desse corpo, ela não é interessante. Então, no caso do navio no meio do oceano, o capitão do navio pode ir para a direita, para a esquerda, tá? Sem se preocupar em bater em alguma coisa. Por quê? Porque no meio do oceano, o navio ele é um ponto material, tá? Outro exemplo de ponto material, carro em uma rodovia. O carro em uma rodovia, ele é um ponto material. O motorista pode ir para a esquerda, para a direita, pode fazer as curvas, normalmente sem se preocupar com as dimensões do carro, tá certo? Então, outro exemplo de ponto material que você pode estar observando é uma pessoa que está na terra observando um avião que está voando a uma determinada altura. Então, um avião, para a pessoa que está na terra, ele é um ponto material, tá bom? Então vamos lá. O que é corpo extenso? Corpo extenso, por definição, nós temos que um objeto é corpo extenso quando suas dimensões são consideradas. Nesse caso aqui, você vai considerar as dimensões do corpo. No caso do ponto material, você vai desprezar as dimensões. Então você percebe que a diferença de corpo extenso para ponto material é que o ponto material você despreza as dimensões do corpo em relação ao movimento observado. E para o corpo extenso, você vai considerar as dimensões do corpo para o movimento, nesse caso, observado, ou fenômeno observado. E nós temos como exemplo o navio atracando no porto. Então, quando você vai imaginar o navio atracando no porto, você vai ter que levar em consideração as dimensões do navio, tá? Você tem que saber se o porto realmente ele cabe o navio, a profundidade, né, do lago, do rio, tá? Do canal, tá? Por onde o navio vai passar. Então você tem que levar em consideração as dimensões do local e do navio, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, quando nós vamos falar, nós falamos agora de ponto material e corpo extenso, vamos falar agora também de referencial ou ponto de referência. Quando eu falo de referencial ou ponto de referência, você vai imaginar um lugar fixo. Então, posso dizer que o referencial ele é um ponto fixo adotado por um observador. Então, o observador
certo? Ele, para dizer se um objeto está em movimento, ele vai adotar um ponto fixo. E esse ponto fixo que ele adota, nós chamamos de referencial, tá certo? Um exemplo de referencial que você pode estar utilizando, por exemplo, é uma placa de marcação da quilometragem na rodovia. Você percebe que você pode utilizar como referencial, eu estou na rodovia no quilômetro 24, certo? Quilômetro 24, por exemplo, é uma placa que pode ser utilizada como referencial. Você pode também utilizar um porte, tá? Você pode também utilizar outros exemplos de corpos para servir de referencial, tá certo? Então, o referencial, pessoal, ele é importante. Por que ele é importante? Ele é importante porque a partir do conceito ou da definição de referencial, você vai poder definir o que é movimento. Eu só posso definir movimento a partir do momento que eu entendo o que é o referencial. Então, o referencial ele é esse ponto fixo, tá? Ele é um ponto fixo em que o observador, obviamente, no caso for você, vai utilizar para poder comparar com outro corpo, certo? Você sempre faz essa comparação. Você vai sempre analisar um ponto fixo e a partir desse ponto fixo você vai estar fazendo essa comparação, tá certo? Então, a partir da ideia de referencial, nós podemos falar agora de movimento. Então, como é que eu posso definir movimento? Quando é que eu posso dizer o que é movimento? Então, vamos lá. Um corpo está em movimento quando sua posição se modifica em relação a outros corpos. Perfeito. Agora preste atenção em uma coisa interessante. Quando eu falo esses outros corpos aqui, que ele está falando, ele está dizendo que esses outros corpos, na verdade, eles são referencial. Então, eu vou dizer que um corpo está em movimento se a sua posição, a posição desse corpo, ela se modifica em relação aos outros corpos. O que significa dizer que esses outros corpos, eles são tomados como referencial ou ponto de referência. Por exemplo, você pode dizer que a Terra ela está em movimento quando você está tomando o Sol como referencial. Então, você pode dizer que em relação ao Sol, nesse sentido de translação, né, vamos analisar o movimento de translação, a Terra ela estaria em movimento, né, no sentido da translação. Mas quando você analisa em termos de se distanciar do Sol, né, a Terra se distanciar do Sol, nesse caso a Terra ela não estaria em movimento, porque nesse sentido nós estamos analisando, né, a distância da Terra em relação ao Sol ela permanece a mesma, tá? Ela vai permanecer a mesma, tá bom? Mas quando você analisa, por exemplo, na rodovia um carro em relação à placa que está dizendo assim, quilômetro 17. Então, o carro que está na rodovia em relação à placa, ele está em movimento. Mas se nós formos observar, olhar para o motorista em relação ao carro, o motorista estaria em repouso, tá bom, pessoal? Então, o seu corpo só pode estar em movimento, certo? A partir do momento em que a posição do corpo se modifica em relação a outros corpos que servem como um referencial, tá bom? Trajetória, pessoal. Outra coisa importante, outro conceito que é importante no estudo da física é quando você vai estudar trajetória, tá? É importante demais porque quando você vai estar estudando deslocamento, você tem que aprender a fazer essa diferenciação. Quando você está estudando distância percorrida, isso aqui vai te ajudar muito nessa definição. E quando você também tem a definição de movimento, isso vai te ajudar muito também na definição de velocidade, tá bom? Então vamos lá. O que é a trajetória, pessoal? A trajetória ela é, por definição, a linha imaginária. Então você percebe aqui que ela é uma linha imaginária, tá? Que une as posições ocupadas por um objeto em movimento. Então a trajetória ela vai ser essa linha imaginária, tá? Que vai unir as posições ocupadas por um objeto que está em movimento. E aí, para termos como exemplo, as posições ocupadas por uma formiga em movimento. Então aqui, por exemplo, procurei desenhar aqui uma formiga, tá? Em várias posições. E aí nós vamos imaginar o que é a trajetória dessa formiga. Tá certo? A gente vai imaginar agora o que é a trajetória dessa formiga. Então nós temos aqui a posição A, a formiga está na posição A. Nós temos a formiga que está na posição B. Nós temos a mesma formiga na posição C.
E a formiga também na posição, vamos botar aqui que eu não coloquei, a posição D, certo? Aqui nós temos a formiga na posição D. Então, o que é a trajetória? Vou descrever agora para vocês a trajetória dessa formiga. Então, a trajetória é a linha imaginária. Então, essa linha aqui vai descrever, certo, a trajetória da formiga. Então, a formiga ela saiu do ponto A e parou lá no ponto D. Mas como ela passou por essas posições aqui, pessoal, entre o ponto A e o ponto D, nós temos aí N posições, tá? Aqui eu só coloquei algumas posições aqui, alguns pontos por onde a formiga passou, tá? Então, essa linha aqui me descreve, né? Nos descreve, na verdade, a trajetória da formiga, tá, pessoal? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula, tá? São conceitos iniciais, como eu falei para vocês, tá? Você pode estar deixando aí nos comentários o que você achou da aula, você pode estar deixando as suas sugestões também do nosso canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, beleza? E aí, no nosso próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre tempo, variação de espaço, deslocamento, dando o conceito de velocidade, falando de velocidade instantânea, aceleração, tá bom? Para depois nós entrarmos no estudo do movimento uniforme, tá? E aí nós vamos estar trabalhando alguns conceitos que são importantes. Então, um abraço a todos e até nosso próximo encontro.